Raquel, obrigada pela presença de vocês. Eu vou apresentar, na verdade, os artigos que saíram do meu doutorado, que eu terminei ele em 2016. O artigo saiu ano passado, final de 2016. O artigo só saiu ano passado, eu vou apresentar um pouco sobre ele para vocês. Esse foi o estudo que saiu, ele saiu na BMC Medicine em 2018 e o nome dele é Migração e Transmissão da Tuberculose em Países de Média Renda. É um estudo transversal que foi feito no município de São Paulo. Foi feito em colaboração com o pessoal também da London School of Hygiene and Tropical Medicine, lá em Londres. Então, basicamente, eu falo um pouquinho da tuberculose, um pouquinho das vulnerabilidades, migração e tuberculose, e um pouco desse estudo da migração e transmissão da TB nos centros urbanos, o objetivo, métodos, resultados e considerações finais. Então, como muitos de vocês já sabem, alguns não tanto, que não trabalham com TB, a tuberculose ela é causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Ela tem mais de 10 milhões de casos em todo o mundo, com cerca de 1,6 milhões de mortes só em 2017. Isso é bastante. E, para vocês terem uma ideia, a tuberculose foi a doença que mais matou na história da humanidade, com cerca de 1 milhão de mortes por tuberculose, a doença infecciosa, né? E cerca de 30% da população está infectada com a forma latente da doença, que é a forma que se loja nos pulmões e pode se desenvolver em qualquer outro momento da vida daquele indivíduo. Só que essa proporção de pessoas infectadas com a forma latente, ela varia muito de país para país e de regiões, e com uma alta concentração em lugares mais pobres, inclusive como o Brasil. E a TB tem forte associação com a pobreza e as vulnerabilidades sociais. Dentre essas vulnerabilidades sociais, a gente pode incluir as populações indígenas e aborígenes que são as populações indígenas de outros países, como no Canadá, como na Austrália, que eles chamam de populações aborígenes, e as indígenas aqui no Brasil têm uma chance muito maior de ter tuberculose. As populações privadas de liberdade, ou populações carcerárias, né, o correto é populações privadas de liberdade, as populações vivendo em áreas urbanas, que tem mais transmissão da tuberculose, incluindo-se os moradores de rua, indivíduos alcoólicos e usuários de drogas, pessoas com HIV, e a gente também inclui migrantes nessa história. Por que migrantes? Porque, enfim, primeiro a gente tem que contextualizar o que é um migrante, né? Então, os migrantes, eles são indivíduos que migram por algum motivo. Eles podem migrar por situações por desastres naturais, eles podem migrar porque eles buscam melhores condições de vida e de trabalho em outro país. E existem cerca de 244 milhões de imigrantes no mundo. E, ultimamente, tem tido um crescente aumento de migração sul-sul. E, geralmente, essa migração ela é de países menos desenvolvidos para mais desenvolvidos, mesmo dentro do contexto sul-sul. Sul-sul é aquela migração de países em desenvolvimento para países em desenvolvimento. E como a maioria dos países em desenvolvimento está no hemisfério sul, a gente chama de migração sul-sul. E esses indivíduos, quando eles migram, eles enfrentam situações de pobreza, de vulnerabilidade social, muitas vezes de restrição alimentar, de violência, abuso sexual, violência no trabalho, no ambiente de trabalho. E todas essas condições desfavoráveis e muito intensas na vida desse indivíduo, eles podem corroborar para que esse indivíduo reative a forma que está latente no pulmão, ou que esses indivíduos transmitam entre eles nesses contextos de muita pobreza e vulnerabilidade social. E essas condições, então, pelo que o indivíduo migra, eles vão definir muito esse risco desse indivíduo migrante de adoecer ou não pela tuberculose. Então, por exemplo, um indivíduo que migra de um país rico para um país menos pobre, ele provavelmente vai ter muitas condições, vai estar numa condição econômica mais favorável, enquanto o indivíduo muito pobre que migra para um lugar muito pobre, por exemplo, no contexto na África, principalmente na África do Sul, existem muitos migrantes que vêm de zonas rurais para zonas urbanas, tentando buscar trabalho, e esses indivíduos têm uma alta chance de reativar a tuberculose, porque eles já estão numa condição socioeconômica pior.
Então, em países de alta renda, até 80% dos casos de tuberculose ocorrem entre imigrantes, o que é bastante. Geralmente, esses imigrantes são pessoas mais pobres vivendo nesses países desenvolvidos. Já em países de média renda, não se sabe muito bem o que acontece com a transmissão. Os estudos que vêm, né, que falam da tuberculose entre imigrantes associam isso à migração rural urbana. Aí, por exemplo, tem um outro caso, na China existe muita migração urbana-rural e esses indivíduos migrantes nas zonas urbanas da China, elas possuem mais chance de adoecer pela tuberculose. E a outra pergunta que a gente faz, então, e será que esses indivíduos que migram, então, né, nesse contexto de vulnerabilidade, existe um risco de transmitir para a população nativa daquele país? Isso era uma preocupação que existia muito em países desenvolvidos. Esse medo dos indivíduos migrantes, pobres, vindos de países em desenvolvimento, chegarem a adoecerem no país de chegada, nesse país desenvolvido, e passarem doença para as populações nativas, populações daqueles países. Mas isso se tem estudado muito e não se chegou a uma conclusão, se chegou a uma conclusão que isso não é tão importante nesse contexto desses países. E aí quando a gente chega no contexto brasileiro do município de São Paulo, então no Brasil teve uma migração muito intensa durante as primeiras décadas, desde a década de 20, né, imigrantes europeus dentro do Brasil, tudo. A migração durante a década de 70 foi mais uma migração urbana, rural, muito, por exemplo, direcionada aos centros urbanos, essa industrialização, esse processo de expansão das grandes cidades, dos grandes centros urbanos do país. E, mais recentemente, a gente tem uma migração crescente de países latino-americanos direcionados ao município de São Paulo para trabalhar. Esses migrantes, eles geralmente, eles vêm para o município de São Paulo trabalhar, muitos deles em oficinas de confecção, e trabalham por cerca de 12 ou mais horas por dia sentados nas oficinas de confecção. Muitas vezes eles dormem, inclusive nos mesmos ambientes que eles trabalham. Então é um contato muito intenso, uma situação de extrema pobreza e vulnerabilidade que esses indivíduos se encontram lá, e foi nesse contexto que a gente quis investigar se esses migrantes migrantes principalmente latino-americanos, principalmente bolivianos e peruanos que migram para o município e estão trabalhando nessas oficinas, nesses contextos de mais vulnerabilidade, como que isso interfere no padrão de transmissão da tuberculose lá. Então, os objetivos específicos é descrever e comparar o comportamento da tuberculose entre esses brasileiros e imigrantes, investigar e quantificar essa ocorrência de transmissão entre brasileiro e imigrante ou entre imigrante e brasileiro, das duas direções, e investigar os fatores associados à ocorrência desses clusters de transmissão recente. Então, a gente estudou, foi um estudo transversal, ou seja, foi feito num único momento, esse estudo. O município de São Paulo é esse aqui, né? A gente estudou a região central do município, que é uma região com alta carga de tuberculose. Então, a tuberculose aqui, ela está bem concentrada nas regiões centrais, onde tem uma alta densidade populacional. E o que a gente viu é que nessas 4 regiões, por exemplo, entre 0 e 55%, em 2003, entre 0 e 55% dos casos de tuberculose nos distritos ocorria entre imigrantes. Então, se a gente pensar, é quase uma situação daqueles países europeus que existem uma alta carga de tuberculose e essa tuberculose está mais concentrada entre essa população migrante. Então, existe uma heterogeneidade, tinha gente que, alguns distritos que nenhum dos casos foi entre imigrantes e outros que até 50%, 60% dos casos foram entre imigrantes. Então, a gente estudou essa região aqui e essa região ela é bastante heterogênea também. Existem, em termos de pobreza, ela é uma região onde existem regiões mais ricas e outras regiões em laranja, vermelho ou até amarelo, que são regiões mais pobres, com maior percentual de pessoas pobres. E a gente usou os dados sociais e demográficos e clínicos do índice da tuberculose e a gente também coletou a cultura de escarro de uma grande parte desses indivíduos. Então, lá no município de São Paulo, né, na verdade, existe uma... Vou passar aqui.
existe os casos de retratamento de tuberculose, os casos de coinfecção TB-HIV, casos que foram contatos de TB, MDR, TB, e grupos de maior risco em geral, incluindo os migrantes, é feito cultura de escarro desses indivíduos. Então a gente usou essa cultura de escarro desses indivíduos para fazer uma genotipagem, que é um teste genético, para ver e comparar as cepas de um indivíduo com o outro, para ver se tinha transmissão recente. Tá? Agora mais com calma para explicar o que eu fiz. Então a gente usou as variáveis sociodemográficas relativas ao diagnóstico e tratamento, comorbidades relativas ao comportamento, então alcoolismo, tabagismo e uso de drogas que tem no CINAM, no PB Web, né, no CINAM do Estado de São Paulo, é um pouquinho mais detalhado que o CINAM do Brasil todo, do CINAM TB do Brasil todo, e algumas informações também relativas aos contatos e os clusters. Então a gente selecionou os casos de 2013 e 2014, onde a cultura é feita para esses casos que eu falei, de tratamento e infecção. A gente incluiu todos os casos com isolados bacterianos, e a gente genotipou esses com essa técnica de RFLP. Tá? Então, basicamente, que caracterização molecular que a gente fez? A gente fez essa técnica que chama RFLP da região IS 6110. É uma região que no Mycobacterium tuberculose é uma região específica genética que ela se repete várias vezes ao longo do Mycobacterium, do bacilo. E aí, com essa técnica, a gente usa uma enzima e a gente corta o DNA da bactéria em vários pedacinhos. E como cada bactéria é diferente uma da outra, se eu tenho uma cepa muito parecida com a do professor Maurício, por exemplo, as nossas cepas elas vão ser muito semelhantes, porque elas vão ter a mesma quantidade, essa mesma região vai estar repetida o mesmo número de vezes e nos mesmos locais, dentro do DNA desse bacilo. Então, usando essa técnica, a gente corta o DNA em vários pedacinhos e faz uma análise onde indivíduos que têm o mesmo padrão de DNAs cortadinhos, eles vão ter o mesmo perfil e a gente pode atribuir a minha cepa e de uma outra paciente com tuberculose como tendo a transmissão, foi a mesma fonte de transmissão. Então, eu e o professor Maurício, a gente teria a mesma fonte de transmissão da tuberculose, porque a gente tem uma cepa exatamente igual de acordo com essa técnica. Então, isso é feito para todas as cepas da minha amostra e a gente agrupou esses indivíduos em clusters, né, em agrupamentos, que a gente chama de simples e mistos. Os simples eram indivíduos só de uma nacionalidade, ou só brasileiros ou só migrantes, e os mistos eram agrupamentos que tinham indivíduos das duas nacionalidades, tá? Então a gente tem esses dois tipos de agrupamentos. E esses agrupamentos, o que eles significam? Que eles têm uma grande correlação com a transmissão recente da tuberculose. Por quê? Porque se duas pessoas estão doentes ao mesmo tempo e eles têm padrões muito diferentes, provavelmente eles tiveram fontes diferentes, não transmitiam um para o outro. Se o padrão é exatamente igual, isso tem uma chance muito mais alta de ser uma transmissão que a pessoa acabou de adquirir a doença e ficou doente, e adoeceu. Então, contraiu a infecção e já adoeceu. Então, é característico de transmissão recente. Então, a gente fez uma análise descritiva, então, tanto das variáveis clínicas do CINAM, quanto desses clusters que a gente agrupou, usando essa técnica genética. E fez algumas análises de sensibilidade, que eu vou explicar depois. Então, basicamente, a gente estudou, a gente acabou estudando 347 casos de tuberculose naquela região, nesses 2 anos. A gente dividiu eles em 266 indivíduos brasileiros e 81 indivíduos sul-americanos, ou bolivianos ou peruanos, no caso. A gente não fez distinção, mas eram das duas nacionalidades. E a gente viu, a princípio, primeiramente, que esses indivíduos sul-americanos, de origem sul-americanos, eles eram muito mais jovens, com uma maior proporção de mulheres e mais casos novos de doença. Então,
Por que isso? Porque a migração ela é majoritariamente de indivíduos jovens que vão trabalhar, que vêm de outros países, né, da América do Sul para trabalhar. Então, esses indivíduos é esperado mesmo que eles fossem jovens, e tem muitas mulheres trabalhando nas nossas oficinas de confecção. Então, ocorre muito desses indivíduos migrantes virem, inclusive, mandarem dinheiro, né, para as famílias do país de origem. E o que a gente viu também é que esses casos de sul-americano, a maioria deles é muito saudável. Eles quase não têm casos de infecção por HIV, eles quase não usam drogas, eles quase não fazem uso de álcool. Então, por quê? Porque eles estão, né, é uma característica que a gente fala do migrante laboral, uma característica do migrante saudável. Então, os migrantes, para eles migrarem, eles têm que estar mais saudáveis, eles têm que estar, acaba sendo um pouco diferente do indivíduo brasileiro que está lá e acaba adoecendo por tuberculose. E, basicamente, o que a gente viu é que 56% dos casos lá do município de São Paulo são característicos dessa infecção recente, desses clusters que a gente já fez pelo agrupamento genético. Ou seja, são casos que as pessoas transmitiram a doença e já adoeceram. Então, isso significa uma alta endemicidade da doença nessas regiões, porque muitos casos de pessoas transmitindo e adoecendo logo em seguida. E o que a gente viu também é que existem uma alta proporção, existem casos de clusters mistos, ou seja, agrupamentos de indivíduos onde a cepa está sendo compartilhada, a mesma cepa que está infectando imigrantes e infectando brasileiros. Porém, há uma baixa proporção das cepas, mas ainda existe. E a gente viu que a maioria desses clusters de transmissão recente, ou seja, essa transmissão recente, ela está ocorrendo mais entre brasileiros e mais entre usuários de drogas. Então, não tanto entre imigrantes, mas mais entre essas populações brasileiras e de alto risco, que são aquelas pessoas, muitas moradoras de rua, muitos usuários de drogas. Então, essa é a população mais específica. Esses são os clusters. Então, a grande maioria dos clusters existia uma... Não está funcionando, Luísa, né? Uma alta proporção de brasileiros e menos imigrantes, e somente um cluster aqui tinha muito mais indivíduos sul-americanos do que os outros indivíduos, do que indivíduos brasileiros. Então, basicamente, aí a gente fez umas análises de sensibilidade, que são testes, para ver se aqueles nossos resultados eles são robustos. Então, a gente mudou um pouquinho a definição de cluster e falou, não, agora só os clusters que forem extremamente semelhantes, mais semelhantes do que a definição que a gente tinha feito, são de fato clusters. E a gente viu que menos clusters mistos ainda permaneceram, ou seja, existe uma proporção ainda menor de clusters que são cepas da bactéria, que são compartilhadas por indivíduos migrantes e indivíduos brasileiros, sugerindo que existe pouca transmissão mesmo entre indivíduos das duas nacionalidades. E a gente também excluiu esses indivíduos de maior risco, usuários de drogas, indivíduos alcoólicos e indivíduos HIV positivos da amostra, e viu como que essa transmissão se comportava. E a gente viu que o número de clusters simples diminuiu, mas isso aconteceu majoritariamente entre o brasileiro, ou seja, sugerindo que essa transmissão recente ela se dá entre os grupos de risco lá, e principalmente entre brasileiros. Então, basicamente, assim, o que a gente tem com esse estudo é que, apesar desse contexto do município de São Paulo, é uma cidade mais desenvolvida, com menos indivíduos pobres, nas regiões centrais do município, onde tem muitos usuários de drogas, alta concentração de indivíduos HIV positivos que migram também para lá para se tratar, enfim, desse contexto maior de vulnerabilidade social, e incluindo-se os migrantes nesse contexto, não existe uma transmissão tão forte, não existe uma transmissão evidente mesmo entre indivíduos migrantes e brasileiros. Então, essa transmissão recente, essa potencial ameaça que foi dita nos países ricos há um tempo atrás, que o migrante poderia vir, adoecer e transmitir para os brasileiros, a gente não observou isso no nosso contexto. O que a gente observou é que essa transmissão recente ela mais ocorre ainda nos nossos indivíduos vulneráveis, na população nativa e na população vulnerável do Brasil, que são os indivíduos usuários de drogas, enfim, essas populações que a gente tem que ter mais atenção. Então, é claro que a gente precisa tomar assim, um pouco de cuidado se tem novas correntes migratórias, a gente ter uma atenção para esses indivíduos e tratá-los como
indivíduos potencialmente vulneráveis, porque eles estão numa situação de um contexto de vulnerabilidade social muito grande, mas o principal é fortalecer as estratégias de controle e não tratar, né, como uma população que ameaça, que traz um risco de ameaça, e sim tratar como uma população vulnerável que faz parte daquele contexto urbano, daquele contexto, assim, esse contexto de migração como uma parte do contexto de vulnerabilidades potenciais dentro de uma grande cidade. É isso. Então, finalizei. Obrigada ao CIDAX por abrir as portas, né, para a gente trocar ideias e começar esses seminários de disseminação do que a gente está fazendo em alguns países asiáticos. Bem, esse é o sumário da apresentação de hoje, né? Como a gente tem diferentes backgrounds aqui, pessoas com diferentes experiências, a gente tem economistas, epidemiologistas, uma diversidade de pessoas com diferentes experiências. Eu vou fazer uma breve introdução sobre avaliação econômica, sobre o que é avaliação econômica, certo? E logo em seguida eu vou contar um pouco da história dos projetos que a gente está trabalhando no Nepal e no Vietnã. Então a gente trabalha basicamente com 3 projetos, né, que a gente está desenvolvendo nesses 2 países. A gente está trabalhando com um projeto que se chama Impact TB, que visa a implementação de busca ativa de casos de tuberculose nesses 2 países. Eu vou mostrar alguns resultados preliminares só com relação aos custos desses programas, certo? Vou mostrar um pouco do TB Reach, que é um outro projeto que também visa aumentar o número de casos de tuberculose diagnosticados nesses 2 países através da busca ativa de casos. E vou mostrar um projeto que eu acho super interessante, que é o DRODS, né, que é o uso de drones, que é uma tecnologia mais recente, uma aplicação mais recente na área de saúde. Como é que a gente está usando esses drones para facilitar o acesso de pacientes a diagnóstico de tuberculose e também a tratamento? Bem, quando a gente fala de avaliação econômica em saúde, a gente tem que sempre lembrar desse termo aqui, escassez, né? Por quê? Se a gente for pensar na nossa vida particular, nas nossas vidas pessoais, certo? Quando a gente coloca na balança quais são as nossas demandas, o que é que a gente precisa, né, no nosso dia a dia para ter um nível de vida, vamos dizer assim, decente, né? Se a gente colocar isso numa balança e do outro lado, a gente colocar do outro lado da balança, a gente colocar os recursos que a gente tem disponível na nossa vida para que a gente possa levar, né, essa vida saudável, essa vida adequada que todo mundo anseia, que todo mundo deseja, para a maioria das pessoas, para a maioria de nós mortais, as nossas demandas elas são muito maiores do que os recursos que a gente tem para que a gente possa implementar essas demandas, né? A mesma coisa acontece com os sistemas de saúde. A gente tem diversas demandas, diversas epidemias, diversas doenças, só que os recursos que estão disponíveis para que a gente possa lidar com todas essas demandas, eles são escassos, né? Então, por causa dessa escassez, a gente precisa fazer escolhas, né? E para fazer essas escolhas, a gente precisa entender bem o que são essas tecnologias, né? O que é que a gente vai escolher? A gente vai escolher um novo teste ou a gente vai manter um teste anterior? A gente vai escolher um novo medicamento, a gente vai escolher uma nova vacina. Então, para que a gente possa pensar na implementação de novas políticas, de novas intervenções, os estudos de avaliação econômica eles vão oferecer um guia para que os tomadores de decisão eles possam avaliar se aquela nova intervenção ela vale a pena ou não ser implementada em diferentes contextos, né? Lembrando que a gente vive num país muito diverso, né? As epidemias aqui funcionam de um jeito, em outros países funcionam de outro jeito. Então não é porque uma intervenção, uma vacina funcionou muito bem em um país X que ela vai ter a mesma eficiência, eficácia no país Y. Então é por isso que a gente precisa implementar essas avaliações econômicas para que a gente possa entender a dinâmica dessas intervenções nos contextos locais, certo? Então, as avaliações econômicas, elas vão sempre comparar diferentes alternativas. Uma droga A com uma droga B, uma vacina A com uma vacina B, uma intervenção A com uma intervenção B. Então, são sempre 2 ou mais alternativas que a gente vai comparar com relação aos custos e aos benefícios. Lembrando que os custos
serão sempre os valores monetários dessa nova intervenção. Quanto é que custa uma nova vacina, quanto é que custa uma nova droga para ser implementada, para ser distribuída, né? E as consequências a gente pode medir em diversas maneiras. A gente pode medir quantos anos de vida um paciente pode ganhar com aquele tratamento, a qualidade de vida do paciente vai melhorar se ele começar esse tratamento, se vai conseguir diminuir a transmissão daquela doença. Então, existe uma diversidade de consequências que a gente pode estudar e para escolher a gente vai ver quais são os interesses, né? Quais são os interesses locais. Mas por que a gente precisa fazer a avaliação econômica, né? A gente está vendo que o cenário para as avaliações econômicas elas estão crescendo, né? A gente está vendo cada vez mais publicações sobre avaliações econômicas de diversas intervenções, certo? Principalmente porque os custos para o sistema de saúde estão aumentando, estão cada vez mais aumentando. Isso aqui é um gráfico mostrando os custos para o sistema de saúde, somente para o sistema de saúde e para esses países mais desenvolvidos, né? Então a gente vê que a tendência é que aumente esses custos dos sistemas de saúde. E por quê? Porque a população está crescendo, então a gente precisa aumentar a cobertura das nossas intervenções, do nosso sistema de saúde, porque a população está envelhecendo, então, em geral, as pessoas mais idosas, elas precisam de mais assistência na área de saúde. A gente tem a transição epidemiológica, existem as doenças que estão, a gente pode dizer, são mais caras para que a gente possa lidar com elas, certo? As epidemias. E também a gente tem novas tecnologias, né? Que em geral são muito mais caras do que as tecnologias anteriores. Se a gente for comparar, por exemplo, tuberculose, se a gente for comparar o diagnóstico da tuberculose com a nova maquininha de GeneXpert, é muito mais caro do que o diagnóstico da tuberculose pela microscopia de escarro, né? Então, a gente precisa saber, vale a pena implementar essa nova maquininha, esses novos testes, né? Então, a avaliação econômica em saúde ela pode ajudar a responder essas perguntas. Mas será que o custo está crescendo só para o sistema de saúde? Ou também para o paciente? O que é que vocês acham? Qual o impacto dessas doenças para os pacientes? Será que é alto? Será que é baixo? Será que está crescendo? Será que está diminuindo? Para os dois, né? Se eu estou doente, eu não vou poder trabalhar. Exatamente, exatamente. Então, os pacientes também lidam com esse alto custo quando eles estão doentes. Mas aí a gente pensa, não, mas o Brasil tem acesso a sistema de saúde que é público, que é livre, que a gente não precisa pagar. Mas, como a Juliane falou, algumas doenças não nos permitem que a gente consiga trabalhar no nosso dia a dia. Então, num país como o Brasil, onde a economia informal é muito forte, muitos pacientes deixam de trabalhar porque eles estão doentes, eles não estão se sentindo bem, então eles vão perder renda, né? E muitos medicamentos também não têm livre acesso, também não são simplesmente de graça. Então, muitas vezes os pacientes eles precisam comprar medicamentos, eles precisam lidar com os custos dessa doença. Mesmo a gente tem um sistema público, universal e gratuito, né? Então, nessa revisão sistemática aqui, a gente observa custo de tuberculose e HIV, pacientes com tuberculose e HIV, pacientes só com tuberculose e pacientes com HIV. Então, a gente observa aqui, esses custos aqui são em dólares, né? Então, é enorme. Quando a gente vê os custos indiretos, $107 por paciente. Então, se a gente pensar que a tuberculose, como o Julinha estava falando, é uma doença de pessoas mais pobres, relacionada à pobreza, à vulnerabilidade, a gente vê que é um impacto gigante na vida de um paciente, né? Esse trabalho aqui também é bem interessante, porque ele está mostrando custo catastrófico. Eu vou explicar para vocês mais tarde o que é custo catastrófico. Mas o que ele mostra aqui é que, as doenças, além de causarem um impacto enorme na vida dos pacientes, um impacto econômico enorme, elas vão afetar principalmente os mais pobres. Então, a gente observa aqui, nesse gráfico, que os custos catastróficos, né, que são aqueles pacientes que têm um custo maior do que 20% da sua renda familiar anual, eles são maiores nas populações mais pobres. Já aqui, isso aqui eu estou falando de tuberculose, certo? Já aqui a gente vê que, por causa de custo catastrófico, muitos pacientes têm resultados
negativos, né? A doença é reincidida, eles têm mais chance de morrer, certo? Então, o custo catastrófico afeta os mais pobres e também as consequências deles, do custo catastrófico, é pior para os pacientes, certo? Bem, depois dessa introdução sobre avaliação econômica, vou mostrar para vocês um pouco do que a gente está fazendo no Nepal e no Vietnã. Esse primeiro projeto é uma avaliação econômica de casos, sobre a busca ativa de casos de tuberculose. Por que esses programas foram criados? Por que a gente pensou na implementação desses projetos, né? Então, o pessoal da tuberculose aqui atrás, vocês sabem que existem metas bem ambiciosas do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, que determina que a gente precisa eliminar todos os casos de tuberculose em pouco tempo. Além disso, a gente precisa eliminar os custos catastróficos, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? Estão investindo milhões de dólares, certo? Mas como é que está esse cenário, né? Então, se a gente quiser, isso aqui é a taxa atual de diminuição da epidemia. Então, se a gente continuar com essa taxa aqui, a gente não vai atingir essa meta nunca, né? Daqui a milhões de anos, né? Então, para que a gente seja capaz de atingir essa meta, de diminuir a incidência de tuberculose, de diminuir, de zerar a incidência de custos catastróficos, a gente precisa pensar em novas intervenções, além das nossas intervenções convencionais. Então, por isso que a gente começou a estudar alternativas ao que existe hoje nos sistemas de saúde. E o diagnóstico precoce das doenças, né? É algo que a gente pode pensar que pode contribuir com a diminuição não só da incidência, mas também dos custos catastróficos para esses pacientes. Bem, isso aqui é só um cenário dos dois países. O Nepal é um país pobre, né? É um país que fica entre a China, o Japão e a Índia, certo? É um país bem pequenininho. Eles dependem muito de fundos externos para lidar com a tuberculose, não só com a tuberculose, mas de qualquer outra doença, porque é um país bastante pobre. Ele não é classificado pela OMS como um país de alta carga de doença, mas existem muitos casos subnotificados, porque existe uma imigração muito forte de pessoas do Nepal para a Índia, porque como o Nepal é um país muito pobre, muitas pessoas vão para a Índia, que é um país de alta carga de doença de tuberculose, e eles voltam para o Nepal doentes também, né? E começam a espalhar a doença e eles não são diagnosticados a tempo. A gente observa aqui que a mortalidade continua, não está caindo, não está aumentando, mas a gente precisa melhorar esses dados. O Vietnã, ele vem fazendo um bom trabalho no combate à tuberculose, é um país considerado como uma alta carga da doença, mas a gente vem trabalhando pesado para diminuir essa incidência da doença. Então a gente pode observar aqui, né, que a incidência e a mortalidade está diminuindo. São países de perfis completamente diferentes. E ambos têm muitas similaridades com o Brasil, né? Bem, então esse é o Impact TB Project. Ele tem um fundo do European Horizon 2020. É um fundo de 5 milhões de euros. A coordenação desse projeto está sob responsabilidade da Liverpool School, que é a instituição que eu represento, que eu trabalho. Mas a gente trabalha com vários parceiros, né? A gente trabalha com esse parceiro no Vietnã, que é o FIT, o Bharat Nepal Medical Trust no Nepal, a Karolinska Institute na Suécia e o KNCV na Holanda, certo? O principal investigador é a doutora Maxine e o objetivo geral desse projeto é implementar a busca ativa de casos de tuberculose no Nepal e no Vietnã. Esse aqui é o time principal, né? Então, algumas dessas pessoas talvez sejam familiares para vocês. Para implementar a busca ativa de casos no Vietnã, a gente tem Luan, que é do FIT. A implementação da busca ativa no Nepal está sob responsabilidade de Suman, a organização BMT. Depois da implementação, a gente vai começar a fazer a avaliação econômica da implementação dessa busca ativa. E o líder desse package é o professor Bertie, da Liverpool School. Gabriela, que é uma portuguesa que também trabalha na Liverpool School, ela vai trabalhar com um modelo de transmissão da doença para saber se a busca ativa vai impactar na transmissão, vai diminuir ou vai fazer algum efeito na transmissão da doença.
A gente também tem um work package tratando de implementação, quais são os desafios para implementar essa busca ativa nesses 2 países, sob liderança do professor Knut, da Karolinska. E aqui é a coordenadora principal, a principal investigadora, Max. Bem, isso aqui são nossas páginas Isso aqui é o nosso website, isso aqui é o Twitter, eu acho que não preciso mostrar, mas se vocês quiserem acompanhar, seguirem, é só digitar impactbproject.org, que vocês vão ter acesso à webpage. E aqui é o Twitter da gente. A gente já está seguindo o SIDAX e o SIDAX já está seguindo a gente. Bem, no Nepal, a gente está trabalhando com 2 modelos de implementação de busca ativa de casos, certo? A gente está trabalhando com esses distritos, né? E a gente vai avaliar busca ativa usando o GeneXpert como principal método diagnóstico e a busca ativa usando a microscopia como principal método diagnóstico. E a gente vai comparar busca ativa mais busca passiva com só busca passiva. A gente quer saber, na verdade, se quando a gente implementa, quando a gente adiciona a busca passiva no município, a gente vai melhorar, vai aumentar o número de casos diagnosticados, certo? Já no Nepal, a gente está trabalhando com esses distritos aqui, só de uma cidade, que é a principal cidade do Vietnã, chamada Ho Chi Minh, certo? Em Ho Chi Minh, a gente está trabalhando com outros modelos de implementação de busca ativa. Esses modelos são, a gente vai usar trabalhadores de saúde que vão atuar de forma voluntária, eles vão receber incentivos por casos diagnosticados, ou eles podem também receber incentivos por amostra de catarro coletada para poder fazer o diagnóstico. E a gente vai comparar o trabalho desses voluntários, né, os municípios que estão implementando o trabalho com trabalhadores de saúde voluntário, com os trabalhadores de saúde que recebem um salário fixo, mas que não recebem nenhum incentivo. E também vai comparar com a busca passiva de casos. Bem, isso aqui é só um algoritmo do Nepal, que é bastante semelhante com o do Vietnã. Então, basicamente, eles coletam uma lista de casos de pacientes, que a gente chama de caso índice. A partir desses casos índices, os trabalhadores, a gente chama de community mobilizers, né? Eles vão nas unidades de saúde para confirmar se esses pacientes estão realmente sob tratamento, se já finalizaram. Então, eles entram em contato com esses pacientes para fazer uma entrevista com esses pacientes para saber quem são os contatos sociais desses pacientes, certo? Por exemplo, se eu sou um caso índice, se eu tenho tuberculose, esse trabalhador de saúde, ele vai na minha casa para saber quem são os meus principais contatos. Ele não investiga contatos da família, porque isso está sob responsabilidade de um outro projeto. Então, é somente contato social. Pessoas que a gente vive no trabalho, por exemplo, né? Mas não lida com os familiares. Então, quando a gente coleta essa informação de quem são os contatos desses pacientes, a gente coleta informação sobre pelo menos 10 contatos, a gente entra em contato com esses contatos, vai na casa deles e faz uma triagem sobre os sintomas, né? A gente pergunta se aquele contato tem algum sintoma de tuberculose, tosse, sudorese, né, emagrecimento. Então, se caso esse paciente, essa pessoa, ela tenha um ou mais sintomas, a gente encaminha essa pessoa para fazer uma microscopia de escarro ou então para fazer o GeneXpert, dependendo de que braço, em que distrito esse paciente vai estar, certo? E a partir daí, depois do diagnóstico, ele vai ser, se o diagnóstico for positivo, ele vai ser encaminhado para tratamento. Também no Nepal a gente tem o que a gente chama de campos de microscopia. Esses são unidades móveis, certo? Que vão nas áreas de risco. Então, os voluntários, eles batem na porta dos moradores para saber se existe alguém com sintoma de tuberculose. Se sim, convida essas pessoas para coletar catarro numa unidade, certo? E se essas pessoas forem diagnosticadas, nesse caso a gente só usa a microscopia, se essas pessoas forem diagnosticadas, elas são comunicadas imediatamente e são encaminhadas para tratamento. No Vietnã é muito similar, só que a gente não está usando microscopia, eles só usam GeneXpert, mas a primeira coisa que eles vão fazer, eles estão investigando
tanto o contato social como o contato familiar. Então, depois que eles fazem essa triagem por sintomas, eles dão um voucher para aquele paciente, dão um dinheiro para aquele paciente, para que ele possa fazer um raio-x numa unidade privada, certo? Depois desse raio-x, se for indicativo de tuberculose, ele vai ser encaminhado para fazer o teste do escarro com o GeneXpert. Bem, eu vou agora mostrar um pouco dos resultados que a gente já tem, não são muitos, porque o projeto ainda está sendo desenvolvido, certo? Mas o estudo de custo, ele vai ser sobre o sistema, sobre a perspectiva dos pacientes e do sistema de saúde, o que significa que a gente vai coletar dados de custo tanto para o paciente como para o sistema de saúde. Então, para o paciente, a gente vai analisar custo catastrófico, se houve ou não custo catastrófico para esses pacientes. A gente vai coletar dados de custo direto, custo indireto, perda de renda, perda de tempo também, certo? Com relação ao sistema de saúde, a gente vai coletar dados de quanto é que custa para implementar a busca ativa de casos, treinamento, para fazer esse campo de microscopia, máquinas como, por exemplo, adquirir microscópios novos, fazer reforma de laboratórios para que a gente possa instalar equipamentos de GeneXpert. Com relação aos pacientes, a gente vai adotar uma metodologia longitudinal. A gente sabe que a maioria dos inquéritos de custo para paciente com tuberculose, ele é feito com apenas uma entrevista, né? Então a gente vê vários inquéritos nacionais e esses pacientes são entrevistados apenas uma vez. Nesse caso, a gente vai fazer 3 entrevistas, uma no começo do tratamento, para coletar dados de pré-tratamento, de custo de pré-tratamento, certo? Então, entre 2 semanas e 2 meses de tratamento, a gente tem que pegar esse paciente na fase intensiva. Depois, a gente vai coletar só custo de tratamento, certo? Então, a gente vai aplicar um segundo questionário entre 3 meses e 4 meses de tratamento e um último questionário no final do tratamento, para a gente saber o custo total da doença. Então, a gente vai ter um cenário total. Em vez de a gente ficar extrapolando o custo com uma entrevista só, a gente vai poder ter um cenário mais real, né? Um pouco mais real, porque a gente sabe que uma entrevista agora, né, para coletar dados de custo de 2, 3 meses atrás, às vezes é muito complicado a gente lembrar os nossos custos. Mas o viés de memória vai ser menor do que a gente aplicar simplesmente uma entrevista durante todo o curso da doença. Bem, isso aqui a gente está usando a mesma ferramenta que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Eu já falei um pouco quais são os tipos de custos que a gente vai falar, que a gente vai coletar. A gente vai calcular a prevalência de custo catastrófico, ou seja, no Nepal, se os pacientes incorrerem, se 10%, desculpa, como é que a gente vai calcular a prevalência, né? A gente vai saber qual a proporção de pacientes com custo de tuberculose maior do que 10% da renda anual familiar, certo? Isso também é um grande problema em um país como o Nepal e Vietnã, onde a economia informal é bastante forte, certo? Então, esse é o limiar que a gente vai utilizar para o Nepal, mas 20% é o limiar recomendado pela Organização Mundial de Saúde, baseado em um trabalho anterior de Tom Wingfield, que viu que se os pacientes comprometerem até 20% de sua renda para tratar a tuberculose, eles têm uma maior chance de ter resultados negativos, né? De irem a óbito, de terem reincidência da doença e outros aspectos negativos. Bem, isso aqui são algumas atividades que a gente está desenvolvendo. Uma coisa positiva desse projeto é que a gente está fazendo uma consultoria com uma pessoa muito especializada, que é Andy Ramsey, esse homem aqui, esse menino aqui. Ele é um cara que trabalha no laboratório, né, e a gente tinha muitos problemas com essas microscopias, porque os técnicos que liam as lentes, né, eles não eram muito bem treinados, então por isso que em muitos casos não eram diagnosticados. A qualidade dos equipamentos também era péssima, né, então a gente está adquirindo novos microscópios para melhorar a qualidade dessa microscopia de escarro. A gente visitou vários centros de saúde, várias que a gente chama aqui de secretárias de saúde,
porque existem essas questões hierárquicas no Nepal, então a gente muitas vezes ia em uma secretaria de saúde, sentava ao redor do secretário de saúde e ficava um olhando para a cara do outro só para dizer: oi, tudo bem, como vai? A gente está aqui, a gente gostaria de fazer esse trabalho, né? E para que a gente possa realmente trabalhar em conjunto com essas pessoas, porque se a gente não trabalhar em parceria com eles, não vai ter muito efeito esse trabalho que a gente está fazendo, né? Porque no final quem vai ou não implementar, recomendar a implementação desses programas são eles, certo? A gente também trabalhou muito com o treinamento do questionário, porque o questionário é longo, complicado, chato de ser aplicado, né? Alguns pacientes levam mais de 1 hora para a gente terminar a entrevista. Então, depois desse treinamento, a gente fazia entrevistas entre os participantes do treinamento, só para a gente ver se eles estavam, se a performance da entrevista estava boa, certo? E depois eles iam em campo para entrevistar pacientes reais. A gente também avaliava se as entrevistas estavam sendo bem feitas, quanto tempo levava para eles fazerem a entrevista, se eles estavam coletando todas as informações. Bem, com relação ao custo para o sistema de saúde, eu também já falei um pouco anteriormente, o que tipo de custo a gente vai coletar. Então, treinamento, reforma de laboratórios, pessoal, né, todos os custos envolvidos com a implementação de busca ativa de casos. Bem, isso aqui são alguns resultados bem preliminares, certo? Do Nepal. Então, a gente observa que isso aqui é custo para paciente, certo? Então a gente fala de custo direto, que são medicamentos, hospitalizações, testes que o paciente precisa pagar, certo? Então estou comparando aqui busca ativa e busca passiva, certo? Custo direto não médico é, por exemplo, transporte para chegar na unidade de saúde, né? Alimentação que às vezes eles precisam ter, porque as pessoas passam muito tempo esperando pelo atendimento. Muitas vezes o deslocamento é muito grande, principalmente no Nepal. Muitas vezes eles precisam ir para a Índia para serem atendidos, então eles precisam gastar dinheiro com acomodação também. E os custos indiretos, nesse caso aqui, é apenas o tempo que esses pacientes perdem para chegar nessas unidades de saúde e esperando também o tratamento. Então a gente transforma esse tempo em dinheiro, certo? Então a gente percebe aqui que em todos os custos, os pacientes de busca ativa, eles têm um custo menor do que os pacientes de busca passiva. Então a gente consegue perceber um efeito positivo, né? Provavelmente porque esses pacientes precisam ir menos vezes para a unidade de saúde, porque vai alguma pessoa na casa dele coletar os carros, então ele não precisa se deslocar da casa dele para ir para um centro de diagnóstico para coletar catarro, né? Então ele salva dinheiro com o transporte, salva dinheiro com a alimentação, salva dinheiro com a acomodação. Consequentemente, vai salvar tempo também, né? Então, a gente vê um efeito positivo da busca ativa de casos, certo? Para os pacientes. Para o sistema de saúde, com certeza, é muito mais caro de implementar busca ativa de casos, né? Muito mais caro, porque a gente tem que investir em novos equipamentos, esses equipamentos são caríssimos, os equipamentos de GeneXpert são caríssimos, os cartuchos que a gente usa, um cartucho por paciente também é caríssimo. Então, a implementação de busca ativa com o GeneXpert é muito mais cara. A gente observa aqui, se a gente for calcular por caso diagnosticado, é mais de $900 por paciente, né? Enquanto que para a microscopia é quase metade disso, certo? Mas, se a gente trabalhar com análises de sensibilidade, por exemplo, se a gente reduzir o custo de um cartucho para fazer esse teste, será que fica mais suportável para o sistema de saúde? Será que fica muito mais suportável para um país pobre como o Nepal implementar essa ideia? Sim, e a gente tem como fazer isso, a gente tem como negociar com empresas, né? tem como reduzir impostos que incidem sobre esses produtos, e a gente tem como fazer com que essas tecnologias elas sejam mais, a gente chama de affordable, né? Sejam mais acessíveis para esses países pobres, principalmente. E a gente observa aqui, por exemplo, que no modelo do GeneXpert a gente tem um custo muito maior com suprimentos do laboratório, que é justamente o cartucho, o famigerado cartucho, que é realmente muito caro. Já aqui, que é o modelo do microscópio, né, o maior custo é com recursos humanos, certo? Então a gente tem como mostrar esses dados para a indústria
e jogar com eles, né? Fazer negociações diversas. Bem, isso aqui também já tem um resultado preliminar do Vietnã, certo? Também custo sobre a perspectiva do paciente. A gente mais uma vez observa que a busca passiva, pacientes que têm busca passiva, eles incorrem em um custo muito maior quando a gente compara com a busca ativa. Custo direto, custos diretos não médicos também é menor, certo? E custos indiretos também contando apenas o tempo. Bem, a gente tem várias limitações, desafios e facilitadores, né, durante a implementação desse projeto. Uma das limitações é o idioma. Por quê? Porque no Nepal eles falam vários idiomas. E a gente só conseguiu traduzir o questionário para o idioma oficial do país, que é o nepalês, certo? Mas em pequenas comunidades eles não falam nepalês, eles falam um outro idioma. Então a gente precisa contratar esses trabalhadores de saúde que consigam se comunicar com o paciente, que consigam ler o questionário na língua do nepalês e traduzir simultaneamente as perguntas para o idioma local. Então isso é um problema. O transporte entre os distritos também é um grande problema, porque as estradas do Nepal elas são bem ruins. Então, apesar que vocês viram no mapa que os distritos eles não são muito distantes uns dos outros, mas para a gente sair da capital do Nepal, Katmandu, para o distrito mais próximo, a gente leva cerca de 5 horas de carro em estradas como essa, que é tipo um abismo, né? Mas é uma aventura, super legal. Vocês também sabem que o Nepal é um país muito suscetível a desastres naturais, como terremotos, monções que causam enchentes gigantescas, né? Um outro problema que a gente vem enfrentando é que o Nepal ele tem um calendário diferente do nosso. Então, se a gente quiser comparar o número de casos diagnosticados no ano X, a gente não consegue porque eles registram o caso de uma forma diferente. Eles registram os casos de 15 de janeiro de julho de um ano até 15 de julho do ano seguinte. Então, o programa que a gente está implementando está contabilizando os casos no calendário normal. Só que quando a gente vai comparar com o calendário deles, com os casos diagnosticados por ele, completamente diferente. A gente precisa arrumar uma forma de resolver essa situação, né? Conto com a expertise de vocês com relação à tecnologia da informação para resolver esse problema nosso. A qualidade dos questionários também, no começo, foi bem complicada. Como eu falei, os questionários são muito longos, então muitas questões perdidas, muitas perguntas não respondidas, muitas perguntas com inconsistências. Por exemplo, a gente viu várias vezes, quando a gente perguntava qual a renda familiar é X, a renda do paciente é Y. Muitos pacientes com a renda familiar menor que a renda do próprio paciente, o que é impossível. Se eu tenho uma família, eu vou juntar a renda de todo mundo, mas a gente viu vários questionários com a situação contrária, né? Mas também a gente tem vários aspectos positivos, né? As equipes, elas são extremamente comprometidas, elas estão disponíveis a aprender com erros e acertos. Eu nunca vi equipes tão comprometidas em toda a minha vida. A gente teve a reforma de laboratórios para a instalação dessas máquinas de GeneXpert e também aquela consultoria com o Andy Ramsey para melhorar a qualidade das microscopias de escala. Bem, depois que a gente conseguir coletar todos esses dados, né, compilar todos esses dados, a gente vai produzir documentos como esses, né, que a gente chama de Policy Brief, que é simplesmente recomendações, né? Então a gente vai entregar esses documentos para os tomadores de decisão, para os secretários de saúde, para os ministros da saúde desses países, informando quais são as ações prioritárias que eles precisam implementar, quais foram os principais resultados da nossa pesquisa com relação a custo, com relação ao número de casos diagnosticados e também quais são as principais considerações, quais são os principais empecilhos que eles podem enfrentar quando decidirem por implementar a busca ativa de casos. Bem, pulando para o projeto seguinte, a gente tem o TB Reach Wave 5, que é bancado por essa organização que chama-se Stop TB Partnership, acho que a maioria de vocês conhecem. É um projeto de $820 mil.
A coordenação está sobre a organização local do Nepal, que é o Virat Nepal Medical Trust. E a gente trabalha em parceria, eles estão trabalhando em parceria com a Liverpool School também. E um objetivo é muito similar, né? Também aumentar o número de casos de tuberculose diagnosticados através de busca ativa. Então, esses são os modelos de busca ativa. Essa aqui é a busca passiva, quando o paciente simplesmente que está com sintomas de tuberculose, ele decide por si próprio procurar o sistema de saúde para o diagnóstico. E aqui é a busca ativa, onde a gente vai na casa do paciente, bate na porta, faz uma investigação de sintomas, certo? Encaminha para uma microscopia, encaminha para um gene expert. Isso aqui foram os municípios que a gente trabalhou nesse projeto. No Impact B, vocês viram que os municípios estavam concentrados mais nessa região. Para o TB Reach, a gente está trabalhando com esses municípios. Só que a avaliação de custo, a gente não está fazendo em todos eles, só nesses 2 municípios que a gente selecionou para que a gente possa fazer um inquérito de custo só sob a perspectiva do paciente. Então, aqui são alguns resultados preliminares de custo sob o ponto de vista do paciente, né? Os resultados estão corroborando com os resultados anteriores. A gente vê que isso aqui não é custo, isso aqui é o impacto social da tuberculose para esses pacientes. Então, a gente compara a busca ativa e busca passiva. E a gente observa que, com relação à renda, não houve diferença entre os grupos, né? O impacto da tuberculose continua o mesmo, não importa se você foi diagnosticado através de busca ativa ou busca passiva, né? Com relação ao número de horas trabalhadas, também não houve diferença. Então, os 2 grupos são muito similares, né? Com relação a custos catastróficos, custo total, a gente vê também que o percentual de pacientes de busca passiva que incorrem em custos catastróficos é maior, mas não houve diferença estatisticamente significante, certo? Nem para a intensidade, nem para a prevalência. O que mais? Antes da tuberculose, né, o status de trabalho também não mudou muito, a gente vê que eles são bastante similares. Mas as estratégias, por exemplo, de procurar um sistema bancário para pegar dinheiro emprestado para poder lidar com a tuberculose também foi igual nos 2 grupos, certo? O impacto social relatado pelos pacientes aparentemente também foi igual nos 2 grupos, certo? Mas os custos foram menores para os pacientes diagnosticados pela busca ativa, né? Então, a gente vê aqui custo direto, que são medicamentos, testes, hospitalizações, foi bem menor para aqueles pacientes diagnosticados pela busca ativa. A gente vê aqui custos diretos não médicos também bem menor. E com relação ao custo total de pré-tratamento, não foi menor, provavelmente por causa dos custos indiretos, né? Porque o custo direto com relação à perda de renda foi igual entre os pacientes. Durante o tratamento, a gente observou diferenças em apenas alguns itens de custo, como, por exemplo, medicamentos, né, transporte, mas, no geral, durante o tratamento, não houve grandes diferenças entre os grupos, provavelmente porque a busca ativa de casos não foi capaz de diagnosticar esses pacientes com muita antecedência, né, que a gente chama, não foi capaz de diminuir o que a gente chama de delay no diagnóstico e no tratamento. Isso aqui foi apenas uma análise estratificada que eu fiz para comparar novamente busca ativa e busca passiva. E a gente vê que a gente encontrou diferenças na prevalência de custo catastrófico apenas nesse grupo de pacientes aqui, né? Menores de 60 anos. Os demais eles foram praticamente iguais. Isso aqui é a prevalência de custo catastrófico nos 2 grupos. Então, se a gente analisar custo catastrófico com relação ao custo total, a gente não encontra diferença entre os grupos. Mas se a gente analisar custo catastrófico com relação ao custo direto, apenas custo direto, aí sim a gente encontra diferença entre os grupos, porque a gente vê que os pacientes diagnosticados por busca ativa, eles incorreram em menores custos catastróficos, quando a gente compara com busca passiva. Bem, por último, eu gostaria de apresentar esse projeto, que é o que a gente chama de TROTS. É bem estranho esse nome, mas interessante.
Ele está sendo bancado pela Nick Simons Foundation, que é uma organização local no Nepal. O orçamento dele é de $500 mil. Novamente está sob coordenação da organização local, BNMT. E o principal investigador é Dr. Peter Small, certo? Então a gente conta também com a colaboração dessas instituições aqui. Geograficamente falando, o Nepal é uma área muito heterogênea, né? O Nepal é cercado de montanhas, de cadeias de montanhas, que são os Himalaias, certo? Então, existem algumas regiões do Nepal que, para um paciente chegar num hospital, chegar num posto de saúde, ele precisa andar dias para chegar nesse hospital. E muitas vezes, se você está doente, para você conseguir chegar nesses hospitais, nesses serviços de saúde, é muito complicado, porque você não tem transporte de qualidade, você tem que ir muitas vezes andando. Eu mostrei um pouco daquelas estradas do Nepal, né, à beira de abismos. É caro para pacientes que não têm recursos financeiros para poder cobrir essas despesas. Então, como é que a gente vai atender essas populações, né? Onde a incidência de tuberculose é altíssima, os pacientes não têm acesso ao tratamento, não têm acesso ao diagnóstico e terminam contaminando seus familiares, né? Como eles falaram, nossos amados familiares. Então, para tentar superar esse problema, pensou-se no uso de tecnologias, né, que estão aí para que a gente possa usar também na área de saúde, por que não? Né? Então, drones não só servem para tirar fotos, não só servem para fazer vídeos interessantes e postar no YouTube ou no Facebook ou no Instagram. Né? Então, vamos utilizar essas tecnologias para que os pacientes, para que a gente possa melhorar o acesso dos pacientes ao diagnóstico e ao tratamento, certo? Então, como é que a gente está fazendo isso? A primeira coisa, eles estão usando esse equipamento para mapear a região, certo? É um mapeamento geográfico, para saber onde é que tem serviços de saúde em cada local, fotografar, para saber aonde eles podem potencialmente implementar estações para recarregar esses drones, aonde esses drones vão descarregar os medicamentos e as amostras de catarro, certo? Então, basicamente, depois desse mapeamento, eles precisam também ter uma autorização para voar, porque ele não pode simplesmente colocar o drone lá e voar, então vai todo mundo ficar, que danado é isso, né? Principalmente nessas áreas mais remotas. Então existe um trabalho dos trabalhadores locais, de saúde locais, para mostrar à população o que é um drone, conversar com a população que a gente vai começar a utilizar esses drones para que eles não fiquem pensando que isso é alguma coisa, sei lá, de outro mundo, né? Então, esses drones eles vão ser utilizados para coletar catarro dos pacientes, certo? Levar esse catarro para os laboratórios, ou seja, o paciente não precisa andar quilômetros para ir no centro diagnóstico para coletar esse catarro e ter o diagnóstico, porque o drone vai fazer isso. E depois de diagnosticado esse paciente, esses equipamentos vão ser utilizados para carregar os medicamentos, né? Um medicamento que a gente chama de WISE Pill ou MERM, que é o Medication Event Reminder and Monitor. Então, na maioria dos países, o que está implementado é o uso de o tratamento observado, né? O tratamento diretamente observado, quando o paciente precisa ir diariamente para os centros de saúde para coletar o seu medicamento e tomar o medicamento na frente da pessoa para comprovar que ele está fazendo uso do medicamento de forma correta, né? Com o drones e com esse medicamento aqui, com essa tecnologia aqui, o paciente ele não precisa ir no centro de saúde todos os dias, porque ele vai ser, a gente vai entregar para ele um mesmo medicamento dentro dessa caixinha, certo? Essa caixinha vai transmitir um alerta sonoro e visual para o paciente numa determinada hora do dia, e cada vez que o paciente abrir essa caixa, ele vai transmitir um sinal para o centro de tratamento para monitorar o tratamento desse paciente, para saber se ele está aderindo ou não a esse tratamento. Tá? A gente também vai fazer a análise econômica desses equipamentos, né, o estudo de custo-efetividade, tanto do ponto de vista do sistema de saúde como do paciente. E é isso, gente, que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Essas aqui são algumas fotos que eu queria só mostrar agora no final, sobre as nossas aventuras no Nepal e no Vietnã. Obrigada.